Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre unidade de massa atômica, Como vocês já podem dar uma olhadinha aqui no quadro. Mas antes de falar a respeito de unidade de massa atômica e o que isso significa, eu queria fazer uma pequena pergunta a vocês. Você já mediu a sua massa? Algumas pessoas têm balança, em casa, outras pessoas não têm, e aí dão aquela passadinha lá na farmácia para poder medir a sua massa. Em especial as mulheres, como têm um pouco mais de dificuldade para falar a respeito da sua massa corporal, o que elas fazem? Sobem em cima da balança, vê o visor qual é a massa, e aí fala, essa massa não tá legal, deve ser talvez o meu sapato. Tira o sapato. Essa massa ainda não está muito bacana, vou tirar o meu casaco. Tira a pulseira, tira brinco, tira um monte de coisa para poder ficar realmente com a massa corporal. Isso acontece com um pouco de frequência, A gente sabe que não deveria ser assim, mas ainda acontece. Mas com relação à massa dos átomos, o que a gente pode fazer? Quando eu quero medir a massa de um átomo, seria muito fácil, Pegar um único átomo, colocar em cima da balança e olhar no visor qual é a massa daquele átomo. Mas a gente precisa se lembrar de que átomos são entidades muito pequenas. Então eu não consigo isolar um único átomo para poder medir a sua massa. O que foi feito então? Um grupo de cientistas se reuniu e definiu o que nós chamamos de unidade de massa atômica. O símbolo para essa unidade de massa atômica é o U minúsculo. E por definição, uma unidade de massa atômica é 1/12 do carbono 12. Mas por que eles escolheram o carbono 12, o isótopo do carbono 12, para ser o meu referencial? Porque o isótopo do carbono 12 é um dos que tem maior frequência na crosta terrestre. Então, e é muito fácil também de se conseguir. Então, eles escolheram, definiram que uma unidade de massa atômica seria 1/12 do isótopo do carbono 12. Mas o que isso significa? Eu fiz um pequeno desenho aqui, por favor, não riem, de um átomo de carbono, aquela ideiazinha da pizza, Como eu tenho um átomo de carbono, e eu vou dividi-lo em 12 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pensem que todos os pedaços são de mesmo tamanho, tá? São iguais. Então, o que é 1/12? Como eu dividi em 12, eu vou achurar aqui um único pedaço. Isso aqui vai representar, então, 1/12, se a minha pizza toda é o isótopo do carbono 12, esse daqui, então, é a minha unidade de massa atômica. Nossa, Raquel, mas ainda tá difícil de entender como que isso surge lá na massa dos elementos químicos lá da tabela periódica. Vamos lá, então. Eu gosto muito de usar uma analogia de medir algum objeto, alguma coisa, no nosso caso os átomos, em uma balança de 2 pratos. Ainda não hoje em dia não é tão comum mais você conseguir encontrar essas balanças de 2 pratos, Mas na minha época de criança era muito fácil de se encontrar quando você ia à feira, às feiras livres, Os feirantes sempre tinham aquelas balanças, de um lado ele colocava o objeto, sei lá, laranja, banana, que ele tá querendo medir a massa, e de um outro lado ele colocava uns pezinhos, uns cilindros que já tinham um peso definido. Era peso de 1 quilo, de meio quilo, de 100 gramas? Não sei, depende do que ele iria medir a massa. E eu vou fazer essa mesma analogia com os átomos para que vocês possam entender. Deixa eu só apagar o meu quadro para poder ficar um pouco mais fácil. Eu vou, então, desenhar. Ok, não riem dos meus desenhos, hein? Uma balança de 2 pratos. Minha balança. De um lado, então, eu vou colocar um átomo
E do outro lado eu vou colocar a minha unidade de massa atômica, que é aquela mesma que a gente acabou de ver, tá bom? Então vamos lá. Eu quero medir a massa de, por exemplo, um hidrogênio. Vou colocar um hidrogênio de um lado. Do outro lado, eu vou precisar então colocar uma unidade de massa atômica, que eu representei lá pelo aquele pedaço da pizza. 1/12 do carbono 12. Se a minha balança ficou em equilíbrio, quer dizer então que o hidrogênio tem massa de 1U, uma unidade de massa atômica. Ah, eu quero medir a massa de algum outro átomo. Vou medir, por exemplo, do lítio. Lítio é aquele metal alcalino lá da tabela periódica. O lítio tem, para essa balança ficar estável, eu vou precisar repetir 7 vezes esse pedaço aqui da pizza, tá? Quatro, colocar aqui em cima. 5, 6, 7. Todos eles, pensem que são iguais. Eu tenho, então, 7 pedaços, né? Ou 7 unidades de massa atômica, de 1/12 do carbono 12, e do lado de cá, o lítio. Então, o lítio pesa 7 unidades de massa atômica. Como é que eu encontro esses valores? Eu vou pegar a nossa famosa tabela periódica. Na tabela periódica, ó, eu tenho o hidrogênio aqui em branquinho e a massa atômica dele é 1,008, tá? Na minha balança, eu sempre tenho que olhar na legenda, a massa fica aqui em cima, tá? Então, eu tenho pro hidrogênio. Pro lítio, a massa é 6,94, ó. Aproximadamente 7. Eu vou falar para vocês daqui a pouco por que as massas aqui na tabela periódica, elas não são números inteiros, tá bom? Mas com isso, eu já consigo ter a ideia de como foi feita, para todos os elementos químicos, a unidade de massa atômica. Vou apagar novamente o meu quadro, né? Porque o meu quadro é pequenininho, então toda hora eu preciso apagar. Apaguei, então, o meu quadro. E eu queria falar com vocês o seguinte. Lá na parte, um pouquinho depois da parte de modelos atômicos, vocês devem ter visto o número de massa. O número de massa é diferente da massa atômica. Por quê? O número de massa de um elemento químico qualquer, que é aquele número que fica em cima, e o número atômico embaixo. Esse número de massa aqui, ele é definido pelo número de prótons, né, o número atômico, mais a quantidade de nêutrons. Ai, gente, peraí que o quadro ainda não estava muito seco. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Ó, para um elemento químico qualquer, o número de massa e o número atômico. Esse número de massa é definido, então, pelo número atômico mais a quantidade de nêutrons, né? Que a gente fazia, até se átomos tiverem o mesmo número de massa, eles eram considerados isóbaros, tá? Esse número de massa aqui é sempre um número inteiro, porque é o número de partículas que eu tenho dentro do núcleo do átomo. Essas partículas são prótons e nêutrons. Então, esse número é sempre um número inteiro. Só que a massa de um próton e a massa de um nêutron, elas não são iguais, elas são parecidas e é mais ou menos perto de 1. E os elétrons, então, com a massa desprezível com relação à massa de prótons e de nêutrons. Só que quando eu quero medir a unidade de massa atômica, é a massa do átomo, eu vou ter que levar em consideração tudo. Então, eu vou somar tudo. Prótons, elétrons, nêutrons e elétrons. Os elétrons também vão entrar nessa conta, tá? Então, a massa do átomo é realmente como eu pesasse um átomo. Agora, o número de massa,
é a quantidade de partículas que eu tenho dentro do núcleo do átomo, que também foi um número definido, tá bom? Mais o que agora para a gente poder falar? Voltando também à tabela periódica, a gente percebe que a massa atômica dos elementos não é um número inteiro. Por quê? Para todos os elementos da tabela periódica, esses números que estão aqui é sempre considerado uma média ponderada dos isótopos que existem daquele elemento químico. Então, por exemplo, o elemento químico carbono. E o símbolo do carbono é a letra C. Para eu encontrar a massa do carbono, o que eu vou ter que levar em consideração? Os 3 isótopos que existem do carbono. O carbono existe na natureza como carbono 12, 13 e 14. O que existe em maior quantidade, com maior frequência, é o carbono 12. O carbono 14 com uma frequência bem menor, né? Aqui o carbono 12 da ordem de 98% mais ou menos. O carbono 14 com uma frequência menor e quase não existe o carbono 13, mas eu também preciso levar em consideração. Então eu vou ter que fazer uma média ponderada das massas de cada um dos isótopos e também da sua frequência. Por isso que quando eu olho aqui na tabela periódica, olha o carbono, a massa dele é praticamente 12,01. Esse número 12 aqui significa então que o isótopo que existe com maior frequência na natureza é com certeza o carbono 12, né? Como eu havia mencionado anteriormente. Só que eu preciso levar em consideração esses outros. Então, para todos os elementos da tabela periódica, as massas atômicas, elas precisam levar em consideração todos os isótopos. Por isso que os números são sempre decimais e a gente faz a aproximação. Igual eu fiz a aproximação aqui do lítio, que é 6,94. Eu fiz uma aproximação para o 7 e eu posso fazer isso para poder ficar mais fácil meus cálculos. Então, eu sempre vou fazer uma aproximação para um número inteiro mais próximo da massa atômica que eu tenho aqui na tabela periódica. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima!